Trocar o meu PC high-end de hoje pelo topo de linha de 2027 custa mais de R$ 70.000. E o que mais me assusta nessa conta nem é a placa de vídeo de talvez, sei lá, 50 mil. É uma coisa escondida que está inflando três dos quatro componentes e talvez a gente devesse prestar mais atenção nisso. Eu fiz a conta inteira em real, peça por peça. RTX 5090 virando 6090, meu Ryzen 9 virando Zen 6, mais placa-mãe e memória RAM também. No fim, eu vou te responder se essa troca vale a pena, tá? E aí um spoiler honesto. Eu acho que a resposta vai te surpreender. Mas presta atenção em uma palavra, porque ela é a vilã de tudo e lá pro final ela vai voltar a aparecer. Imposto. Antes de sair por aí gastando dinheiro imaginário, deixa eu te mostrar o ponto de partida, porque ele muda tudo na conclusão. Hoje, eu rodo uma ROG Astral 5090 num bloco da Core da AlphaCool. Ali eu estou rodando com uma BIOS da Lightning de 1000 watts, ou seja, a minha 5090 já está liberada bem acima do padrão. O CPU é um Ryzen 9 9950X3D2, o Dual Edition, com 3D nos dois CCDs. A placa-mãe é uma Apex X870E da Asus. É a melhor placa-mãe para overclock da atualidade. E a memória é uma G-Skill Trident Z Royal 6000 CL26, que também está blocada e como o chipset dela é um Hynix Adai, ela roda normalmente no meu PC aqui acima de 8000. O meu CPU, não contei ainda, para melhorar o resfriamento, ele está sem o IHS, ele está delidado. Está com um bloco da Thermal Grizzly. Então, guarda esse detalhe, porque ele é munição pro veredito, tá? Esse PC ele já está no talo. E quando o sistema de partida ele já é extremo, o ganho líquido de uma troca de geração, ele encolhe bastante. É matemática, né? Trocar um PC de fábrica por um topo novo é um salto gigantesco. Trocar um PC já tunado é uma outra coisa bem diferente. Então, segura isso. O alvo agora é a gente falar sobre o topo absoluto de 2027. Vamos entrar pilar por pilar, tentando separar o que é rumor do que já está confirmado. Mesmo porque o que é rumor pode ainda mudar, né, até a data do lançamento. Vamos começar pela GPU, né? A RTX 5090 indo para 6090. Começando pela peça que sozinha acho que manda na conta, né? Que é a GPU mesmo. O alvo é a RTX 6090, da arquitetura Rubin. Os vazamentos falam de um silício, né, chamado GR202, com 32 GB de GDDR7, barramentos de 512 bits e até 192 SMS, né, fabricado no 3 nanômetros da TSMC. Deixa eu ser bem claro no que é o que. Que a NVIDIA vem com Rubin, isso é praticamente certo. Esses números específicos ainda são rumor de vazamento e podem mudar. E o ganho? Os rumores apontam uns 30 a 35% em rasterização sobre a 5090. Presta atenção nisso, 30% é ganho de geração, é bom, mas será que vai transformar a experiência, né? Onde a 6090 promete voar mesmo em Path Tracing, fala até no dobro da 5090, puxado por tensor de sexta geração, RT de quinta e um foco grande em Neural Rendering, o tal do DLSS novo. Ou seja, o grande pulo é em Ray Tracing pesado, que é exatamente onde a maioria das pessoas não joga no talo. TDP, rumorejado, né? Sei lá se existe essa palavra, na casa dos 600 watts, então vai permanecer a mesma coisa. E aqui entra o detalhe mais importante desse vídeo inteiro. A própria GDDR7 dessa placa está em falta. É o mesmo aperto de memória que já travou as RTX 50 Super. A GPU ela não tá cara só por capricho da NVIDIA. Tá cara também por causa de memória. Segura esse raciocínio. E aí vem o pilar 2, né? O Zen 6. Eu já fiz um vídeo no canal aqui falando sobre os rumores do Zen 6. Dê uma olhada depois no canal que ali estão a maioria das coisas que eu acredito quase certas de saírem. O codinome desktop vai ser o Olympic Ridge. Ele vai ser fabricado no processo N2, né, os 2 nanômetros da TSMC.
Os vazamentos apontam um CCD novo de até 12 núcleos com 48 megabytes de L3 cada, o que no topo do CCD dá até 24 núcleos e 48 threads. Para comparar, é o sucessor direto do meu 9950X3D2 de hoje. Um fato é que o Zen 6 ele vem mesmo já no socket AM5. Está muito forte os vazamentos de que ele vai ganhar uma NPU integrada para rodar as cargas de IA, né? Mas com isso vai perder a eGPU. Uma mudança e tanto comparando com os Ryzen 7000 e 9000. E ainda talvez nem traga controlador USB 4 nativo. O que interessa para mim, né? Vem a versão X3D, que é a sucessora do meu processador agora do Dual Edition. O lançamento de desktop é esperado ali para 2027 mesmo, provavelmente na CES. E o meu veredito honesto que eu já vou plantar aqui para vocês. Por causa dessa quantidade a mais de núcleo, a gente vai ver um salto absurdo em produtividade. Mas em jogos eu não acho que a gente vai ter um salto tão grande assim. Eu acho que o ganho a mais de FPS ali realmente vai ser modesto. Núcleo a mais não vira frame rate, né? Anota isso que mais pro final do vídeo a gente vai falar mais um pouquinho disso aí. Pilar 3, a placa-mãe. O chipset, ou a nomenclatura dele, que está sendo rumorejado, é o X970E. E embora sobre placa-mãe isso não seja muito comentado, ele deve aproveitar o mesmo silício da placa-mãe antiga. Então a gente vai ter o mesmo silício de chipset, o Promontory 21, né? Que é o que está já na X670E. E eu acho que na X670E, se não me falha a memória, também. Ou seja, não é uma revolução de chipset, né? Mas a gente vai ter ali a mesma base. O que vai mudar de verdade, o que justifica a placa nova, é o suporte nativo a CUDIN, com um layout e traces de memória, né, melhores e uma BIOS focada em fazer a DRAM voar um pouquinho mais alto, talvez. A Asus deve trazer uma Apex dessa nova geração, que é a linha feita exatamente para isso, né? Eu estou tratando essa placa como par natural da memória nova, porque, sinceramente, é a memória que muda o jogo aqui. E falando nela, vamos para o quarto pilar, né? As memórias. E aquela tal nova tecnologia de baixa latência que está todo mundo falando, né? O nome dela é CUDIN. Ela vem com um clock driver integrado na memória. Com isso, ele melhora a estabilidade do sinal e permite que a memória consiga trabalhar em frequências mais altas, principalmente com mais estabilidade, né? E aí a gente junta isso com o novo Expo Ultra Low Latency da AMD, o Expo LL, né? A coisa fica bem interessante. E os números oficiais da AMD para o Expo LL são esses, né? Cerca de 4% de performance a mais do que o Expo V1 e uns 13% sobre o DDR5 no padrão GDEC de fábrica. Então, sem overclock não é tão assustador assim. A G-Skill já está confirmada como parceira do Expo LL. Então já dá para projetar com segurança um Trident Z CUDIN, talvez, como sucessor natural do meu kit atual. Mas aqui vem a honestidade que esse canal não abre mão, né? Eu já rodo memória tunada na mão mesmo, passando de 8000 com estabilidade. Um kit, o LL de fábrica, ele vai entregar mesmo alguma diferença para quem usa a memória nos padrões de fábrica, ou talvez no máximo com um Expo 1 ativo. E aí, se eu for comparar com o meu tuning manual, que eu já faço nas minhas memórias, o ganho que eu teria nessa troca seria muito pequeno. O marketing vem de um número, né? A realidade de quem realmente mexe é outra. Então, guarde isso daí, que a gente já está caminhando para o final do vídeo, onde eu vou passar para vocês o meu veredito. Só que antes disso, a gente tem que voltar para aquele assunto mais importante, né? Então, beleza, eu vou ter 4 pilares novos. Quanto que custa eu comprar tudo isso 0 quilômetro, isso sem conseguir repassar, né, o meu kit mais antigo por um custo bacana também, tanto para mim quanto para o comprador. Eu projetei em faixas e faço questão de avisar, tá? Isso aí é só uma projeção, não é um preço cravado, mesmo porque nem teria como eu fazer isso. O mercado de 26 e 27 agora, ele está muito volátil por causa da crise de memória. Então, confere o preço real na hora que você for comprar,
porque talvez, infelizmente, ele esteja até bem maior do que eu estou falando aqui. Dito isso, vamos aos números, né? A RTX 6090 sozinha, no modelo topo de 38 a mais de 55 mil reais. Infelizmente, eu não acredito que ela vai vir abaixo desse valor. O Zen 6 topo, a versão X3D, uns 8, 10 mil reais talvez. A placa X970E Apex, 6.500 a 9 mil reais, dificilmente mais barata que isso. E o kit Cudinho OLL de 32 GBs, eu vou colocar aqui uns 7 mil, mas talvez bem mais do que isso, tá? Soma tudo então. Nesse cenário, e se a gente for otimista, com a memória recuando um pouco e a GPU perto do preço sugerido, dá uns 56 mil reais já. No cenário realista, com a crise de memória, num platô alto, né, fica entre 65 e 75 mil. E no pico da crise, com a DDR7 e a DRAM no topo, deve passar dos 80 mil reais. Para ter ideia do tamanho do salto, né? Esses mesmos componentes no topo de 2025 me custaram muito menos, mas muito menos mesmo. A memória estava quase um quinto do preço do que está hoje em dia. A placa de vídeo, eu acredito que ela vai mais do que dobrar de valor. Placa-mãe ficou um absurdo, resolveu andar com tudo e não justifica o aumento que a gente está tendo. E o último processador da AMD, o 9950X3D Duo, está sendo vendido aí por 7 mil reais nas lojas. Isso é muito caro. Então olha o tamanho disso tudo. E aí a gente vai ter que entender uma palavrinha que eu falei ali no começo do vídeo para vocês. Imposto. Vamos olhar de novo essa lista, né? 3 dos 4 itens, eles estão inflados, com o preço inflado por causa de memória. Tudo puxado por essa crise, dessa corrida por inteligência artificial. As fabricantes, né, a Samsung, a Hynix, a Micron, desviaram praticamente a produção inteira delas para os data centers. Então eles tiraram, né, toda a capacidade de wafer para produzir a HBM, que é a memória lá dos aceleradores de IA, de inteligência artificial, que dá uma margem muito maior e consome 3, 4 vezes mais wafer por giga. Então, o resultado prático, né? A DDR5 multiplicou de 3 a 4 vezes desde setembro de 2025, talvez até mais. E não é uma coisa passageira. Os analistas não veem alívio relevante antes do fim de 2027, talvez 2028. E eu nem consigo ver ainda alívio no preço da memória em 2028. Eu não consigo visualizar isso, sabe? Então repara, né? A gente não está pagando caro só porque é topo de linha. A gente está pagando um imposto que é justamente essa corrida toda de memória para ser utilizada com inteligência artificial. E esse hoje, acho eu, que é o maior vilão da conta. E eu não estou falando do imposto BR não, tá? Porque esse imposto BR, todo mundo tá careca de saber, igual a mim, que é uma roubalheira. Você pagar o dobro do valor só porque você está comprando aqui no Brasil um produto vindo de fora, isso não tem roubo igual. E quando que a gente vai poder realmente tentar pensar em montar isso daí, né? Acredito eu que GPU, a CPU e placa-mãe deve vir agora só em 2027 mesmo. Esse ano não deve aportar ainda. E isso tudo deve começar ali na CES de 2027, logo no comecinho do ano. Mas eu não vou cravar que isso realmente vá sair em 2027, porque eu acho que do jeito que as coisas estão indo, tem uma chance bem grande de pelo menos uma parte desses 4 pilares escorregarem ali para 2028. Adivinha por quê? Essa escassez de memória e priorização de chips de inteligência artificial está acabando com a vida dos usuários comuns de hardware de ponta, tá? E não só de hardware de ponta, né? Todos, porque eles sobem em cadeia. A partir do momento que o hardware de ponta fica mais caro, todo o resto da cadeia vai com o preço para cima também. Veja só o que está acontecendo agora com as DDR4 e com a plataforma M4 da AMD. Hoje a gente tem um processador novo, a M4, sendo lançado por 3 mil reais. Isso é um absurdo. E aí eu sou obrigado a começar a pensar friamente, né? E eu sempre gostei muito de ter hardware de ponta. Será que isso daí realmente vale a pena para esmagadora maioria das pessoas? Com certeza absoluta, não. Cara, e por que não?
A GPU entrega uns 30, 35% mais de raster, né? Geração. Não é nenhum salto que eu entendo transformador para quem já está com uma boa GPU. O grande pulo é em Path Tracing, que é um nicho de quem liga Ray Tracing no talo, né? A CPU traz mais núcleos e IPC, mas num X3D já saturado em jogo, o FPS extra não vai ser quase nada. Núcleo a mais é produtividade, não frame rate, né? E a memória, o LL, dá uns 4% sobre o Expo V1. Quem já tuna na mão, como eu, extrai uma fração disso. Agora, junta tudo com o custo de oportunidade, né? 65 a 70 mil reais gastos no pior momento da história para comprar memória. É literalmente pagar o pico do imposto de DRAM. Para uns 90% dos entusiastas, o racional não é trocar os 4 pilares de uma vez em 2027, né? É pular a geração. Ou no máximo dos máximos, se tiver alguma coisa ali que faça muita diferença, fazer algum upgrade pontual. Esperar matematicamente, economicamente, com o preço que a gente está tendo hoje no hardware, é a decisão mais inteligente. Mesmo tendo uma exceção honesta, né, que é aquele nicho bem pequenininho, que hoje é pequenininho mesmo, que é quando o PC ele deixa de ser consumo e ele realmente vira ferramenta. Ferramenta do quê? De conteúdo, de recorde, de espetáculo, talvez. E aí, talvez a conta mude de categoria, né? E vire investimento de produção. Então, bater lá, sei lá quantos mil pontos no Time Spy Extreme com um hardware inédito, né? Isso aí acaba virando um produto. Só que isso daí virou uma exceção de um nicho minúsculo. Não é nem de longe a realidade da grande maioria das pessoas. Para o público geral, né? Para você jogando em casa ou mesmo trabalhando, não vai mudar quase nada. Certamente não compensa, não vale a pena. E, cara, sinceramente, tá tudo bem, porque gastar um rio de dinheiro nesse momento absurdo que a gente está vivendo de preços não faz sentido. Então, recapitulando, né? A 5090 vira a 6090 Rubbing, com um salto grande só em patch tracing. O 9950X3D2 vira Zen 6 com mais núcleo, mas quase nada de FPS mais. A placa X970E é evolução, não revolução. É o mesmo silício, né? Melhor para memória só. E a memória, CUDIN, o ELL, ganha pouco de quem já tuna ela na mão. A conta fecha entre 65 e 75 mil reais e 3/4 delas são infladas pelo imposto de derrame da corrida de inteligência artificial, não pela ambição, né, do topo de linha. O veredito. Para quase todo mundo, sinceramente, a resposta é esperar e não sair comprando quando os lançamentos forem aparecendo. Agora, quero saber de você. Você gastaria 70 mil reais agora para ter um hardware novo? Ou você esperaria uns 3 ou 4 anos para talvez um pouco dessa poeira aí baixar? Comenta aí embaixo, eu gosto de ler e responder vocês, é legal essa interação que a gente tem. Se você gosta desse tipo de vídeo que eu faço aqui, dos vídeos que eu faço ou analisando algum hardware ou ensinando alguma coisa, se inscreve também no meu canal, que eu vou tentar continuar entregando para vocês alguma coisa com um pouco mais de qualidade do que tem disponível hoje no YouTube BR, beleza? Um abraço, galera, e bom resto de semana para vocês.